meus queridos irmãos e irmãs, que alegria de estar aqui com vocês na nossa Rádio Web Católica, na nossa Rádio Profecia. O Evangelho de hoje nos conduz a um dos mistérios mais profundos da nossa fé, a iniciativa de Deus em nos atrair para si e o dom incomparável da Eucaristia, onde Cristo se faz alimento para a nossa vida. Jesus começa com uma afirmação forte: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. À primeira vista, isso pode parecer estranho, mas aqui está uma verdade belíssima. A fé não começa em nós, começa em Deus. É o próprio Pai quem toma a iniciativa, quem toca o coração, quem desperta em nós o desejo de buscá-lo. Então, meus irmãos, fiquem comigo até o final dessa reflexão. Se inscrevam no canal, baixe nosso aplicativo, ative as notificações. Vamos juntos crescer na fé? Vamos para o Evangelho de hoje, que se encontra em São João, capítulo 6, do 44 ao 51. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem crer neste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, Deus não nos obriga, Ele nos atrai. E como Ele faz isso? É através de sinais, de pessoas, de momentos da vida, de alegrias e até de sofrimentos. Quantas vezes uma dor nos aproximou mais de Deus do que um momento de conforto? Essa atração é suave, respeita a nossa liberdade, mas é insistente. Deus nunca desiste de nós. Ele fala ao coração, como diz a Escritura: todos serão ensinados por Deus, ou seja, existe uma pedagogia divina acontecendo dentro de cada um de nós. Mas aqui está o ponto importante: é preciso escutar. Muitos são chamados, mas nem todos respondem. E Jesus continua: todo aquele que escuta o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Veja que não basta ouvir, é preciso escutar com o coração, acolher, deixar-se formar. Vivemos em um mundo cheio de vozes, redes sociais, opiniões, ideologias, distrações. Mas a voz de Deus é silenciosa, profunda. Quem não aprende a silenciar o coração dificilmente percebe essa voz. Escutar o Pai significa deixar que Ele molde a nossa vida, os nossos pensamentos, as nossas decisões. E quem faz isso inevitavelmente encontra Jesus, porque o Pai sempre nos conduz ao Filho. Então chegamos, meus irmãos, ao centro do Evangelho. Eu sou o pão vivo descido do céu. Aqui Jesus não está falando simbolicamente apenas, Ele está preparando os corações para um grande mistério, a Eucaristia. Diferente do maná que os israelitas comeram no deserto e mesmo assim morreram, o pão que Jesus oferece dá vida eterna. E Ele diz: quem comer deste pão viverá eternamente. Percebam a força dessas palavras?
não é um alimento comum, é o próprio Cristo. Não é apenas um sinal, é a presença real. E Jesus vai ainda mais longe. E o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Aqui está o coração da nossa fé católica. Na Eucaristia, não recebemos apenas um símbolo, recebemos o próprio Jesus, sua vida, seu amor, a sua entrega total. Na Santa Missa, o mesmo Cristo que se entregou na cruz se faz presente de maneira sacramental. Ele continua se doando por nós. Mas precisamos nos perguntar: como temos recebido este pão? Com fé ou por costume? Com reverência ou distração? Com o coração preparado ou de qualquer jeito? A Eucaristia exige de nós uma resposta. Não podemos tratá-la como algo comum. E este Evangelho é também um chamado à conversão. Se Deus nos atrai e nos oferece o próprio Filho como alimento, não podemos permanecer indiferentes. Precisamos buscar mais intimidade com Deus na oração, participar da Santa Missa com mais consciência, valorizar a presença de Jesus na Eucaristia, deixar que esse alimento transforme a nossa vida. Quem se alimenta de Cristo deve se tornar semelhante a Ele, mais paciente, mais humilde, mais misericordioso. Meus queridos irmãos, Deus está nos atraindo neste momento. O simples fato de estarmos aqui, de ouvir esta palavra, de ouvir aqui essa reflexão, já é sinal dessa graça. Não resistamos, não endurecemos o coração, aproximamo-nos de Jesus, o pão vivo descido do céu. Alimentemo-nos dele com fé verdadeira, porque quem se alimenta deste pão não apenas encontra sentido para a vida, aqui recebe a promessa da vida eterna. Que possamos responder ao chamado do Pai, escutar a sua voz e nos deixar conduzir até Cristo, que se faz alimento para a nossa salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.